Hoje a gente assiste futebol em 4K, com replay, estatística em tempo real e debate no intervalo. Mas, e se eu te dissesse que em 1926, há exatamente 100 anos, acompanhar futebol era uma experiência totalmente diferente? Hoje a gente vai voltar no tempo para entender como era jogar futebol, como era torcer e quais times mandavam no Brasil naquela época. E aí, galera da bola? Eu sou o Fergus e hoje a gente vai voltar 100 anos no tempo para entender como era o futebol naquela época. Em 1926, o futebol já era extremamente popular, principalmente na Europa e na América do Sul, mas ainda estava longe da organização que a gente conhece hoje. A Copa do Mundo ainda não existia, ela só surgiria em 1930. A bola era feita de couro grosso, costurada à mão. Quando chovia, ela absorvia a água e ficava extremamente pesada. Cabecear não era fundamento, era um teste de coragem. Os campos eram totalmente irregulares, sem drenagem, com lama, buracos e gramado alto. Então, se a bola quicasse errado, azar o seu. O campo fazia parte do desafio. Os uniformes também não ajudavam, eram pesados. Camisas de algodão, geralmente de mangas longas, calções abaixo do joelho e chuteiras que pareciam botas de trabalho. Caneleiras não eram obrigatórias e o conforto simplesmente não era prioridade. O futebol de 1926 era muito mais permissivo. Não existia cartão amarelo nem vermelho. Eles só apareceriam décadas depois. O juiz controlava o jogo no apito, na conversa, muitas vezes só na autoridade. Então entradas fortes eram comuns e muitas faltas que hoje dariam expulsão direta nem eram marcadas. Era um futebol menos técnico, mas extremamente intenso. Hoje a gente tem 5 substituições. Em 1926, quase nenhuma. Se um jogador se machucasse, o time seguia com um a menos. Em alguns casos raros haviam acordos informais para troca, mas regra mesmo, não. Por isso era comum ver jogadores claramente lesionados em campo. Não era raça, era só a falta de escolha. No Brasil de 1926, o futebol vivia uma fase de crescimento acelerado. Os campeonatos estaduais eram o centro do futebol nacional. O esporte ainda caminhava entre amadorismo e profissionalismo. Mesmo assim, já era paixão. Só não era ainda um grande negócio. No Rio de Janeiro, clubes como Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco já se destacavam. O Vasco, inclusive, já chamava atenção por ser um clube mais popular e por abrir espaço para jogadores de diferentes origens. Em São Paulo, Paulistano, Corinthians e Palestra Itália eram forças importantes. O futebol brasileiro ainda não era potência mundial, mas a base do que viria depois estava sendo construída ali. O profissionalismo ainda era um sonho distante. Pouquíssimos jogadores viviam exclusivamente do futebol. Muitos tinham empregos paralelos. Operários, trabalhadores de fábrica, motoristas. Treinar todo dia? Raro. Preparação física, nutrição, fisioterapia, nada disso existia como hoje. O talento era natural, a resistência vinha da vida dura fora do campo. Agora, imagina ser torcedor em 1926. Não existia televisão. A rádio ainda estava começando. Muita gente acompanhava os jogos indo ao estádio mesmo ou esperando o resultado no jornal do dia seguinte. As notícias vinham em textos longos, cheios de descrição, porque o torcedor precisava imaginar o jogo. E ao estádio era um evento social. Torcedores ficavam muito próximos do campo, sem grandes separações. Era comum conversar com jogadores, ver discussões de perto e sentir o jogo quase dentro do campo. A torcida era mais local, você torcia para o clube do seu bairro, da sua cidade. Por aqui não existia consumo de futebol europeu, muito menos camisas internacionais. O vínculo era direto, quase pessoal. O futebol era identidade cultural, antes de ser entretenimento global. Há 100 anos, o futebol era mais simples, mais bruto e muito menos organizado. Mas a paixão, essa já era enorme. Hoje ele é tecnológico, global, milionário, mas a essência, 90 minutos, uma bola e a vontade de vencer. Essa continua a mesma. E talvez seja por isso que, 100 anos depois, a gente ainda se reúne para falar desse jogo. Com certeza, daqui a 100 anos, alguém vai olhar para 2026 e achar o nosso futebol estranho também, faz parte.
E esse foi o vídeo de hoje. Se quiser continuar explorando o passado bizarro do futebol, se inscreva aí no canal e confira nossos outros vídeos. Mas ignore o Fergus do Velho Testamento. Valeu por assistir e até a próxima jogada.